Bem-vindo a mais um ponto de encontro. Meu nome é Beto e é uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez conosco. É um privilégio, na verdade, poder falar e compartilhar com você. Durante todo janeiro a gente já vinha falando, que a gente está fazendo reflexões. E nós estamos chegando no final dessas reflexões. Essa é a última reflexão que fecha aí 2025, o período de janeiro, e a gente recomeça então fevereiro o nosso podcast. E aí a gente vai ter duas versões, a gente já falou sobre isso. A primeira versão é a tradicional, que a gente sempre traz um testemunho para nos ajudar com a experiência aqui dividida, compartilhada. Mas também nós temos agora, quando a gente começar a segunda temporada, a gente tem agora o Ponto de Encontro Connection. O Ponto de Encontro Connection, ele tem o objetivo de nos conectar com a Palavra de Deus. Então aqui nós vamos trazer temas difíceis, temas complicados, para poder abordar e trazer sobre a luz da Palavra de Deus com teólogos e pessoas que entendem e estudam um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus para nos ajudar a entender temas complexos. Então eu espero você aí a partir de fevereiro, já vai aí agitando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, ative o sininho aí, para que você possa receber esse conteúdo e em breve, daqui mais um tempinho, você vai receber esse conteúdo sobre o Connection e o ponto de encontro aí tradicional, que vai trazer testemunhos brilhantes e significativos para nos ajudar a entender e a nos ajudar na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada, mesmo que nós não somos, quem não é cristão, na nossa caminhada diária, tá bom? Como eu havia dito, nós estamos então encerrando as nossas reflexões agora em janeiro, essa é a última, e aí então eu encerro essa reflexão falando sobre um tema também importante para mim e para você, um tema que vai trazer essa ideia de mudança de mentalidade, aquela palavra que nós estamos usando chamada metanoia. Então o nosso objetivo é que essas reflexões de alguma maneira façam com que você mude o teu comportamento, a tua mentalidade para 2025, tendo resultados diferentes dos resultados de 2024. E aí eu gostaria também de aproveitar para que você vá nas outras plataformas e nos curta, escreva, compartilhe lá também, para que possamos levar esse conteúdo para outras pessoas. Mas agora, sem mais delongas, então nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, uma das coisas mais importantes para um ser humano, é o nosso tempo, o tempo que passamos nessa terra, o nosso tempo de vida. Então eu gostaria de começar falando sobre uma frase, e acho que você já ouviu essa frase. A frase diz assim, tempo é dinheiro. Você já ouviu essa frase? Você sabe quem escreveu essa frase? Essa frase foi escrita por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um dos construtores, dos Estados Unidos da América. Ele foi uma figura emblemática para os Estados Unidos e é uma figura emblemática para os Estados Unidos e conhecida também mundialmente, como uma pessoa importante. Então ele faz essa frase em um discurso que ele estava fazendo para um conselho de comerciantes. Então surge essa frase famosa que traz até os dias de hoje. E o conceito dessa frase, quando nós olhamos hoje, nós entendemos que perder tempo é perder dinheiro. E Benjamin Franklin não trouxe exatamente essa luz quando ele diz nesse discurso essa frase. Na verdade, o que ele estava tentando trazer ali para os comerciantes era mostrar que o dinheiro ele era importante como o tempo, e o tempo era importante como o dinheiro. Então que você não podia desperdiçar o seu tempo com qualquer coisa, mas que você deveria de alguma maneira dar importância para o seu tempo. E é exatamente isso que
Benjamin Franklin estava tentando levar para aquelas pessoas. Se você perder tempo, é óbvio que você não vai ganhar dinheiro, mas aproveite o seu tempo da melhor forma possível. É exatamente isso que ele estava tentando trazer. E para a gente começar falando sobre esse assunto, eu gostaria que você pensasse a respeito de uma metáfora que eu já li uma vez. Eu achei muito interessante e eu carrego sempre essa metáfora comigo. E eu queria que você pensasse junto comigo nessa metáfora. Olha só, imagina que você receba todos os dias na sua conta bancária R$86.400. Esses R$86.400, ele tem duas regras que você precisa respeitar para receber. A primeira regra é que esses R$86.400 precisam ser gastos naquele dia. Você não pode, de maneira nenhuma, acumular esse dinheiro para o próximo dia. Então você tem que usar todo o dinheiro em um só dia. A segunda regra é que você perde todo o dinheiro que você de alguma forma tentou acumular. Então você não pode acumular o dinheiro e você perde todo ele cada vez que virar um ciclo de dia. Aí zera a sua conta e reinicia com mais R$86.400 para você gastar de novo. Aquilo que você não gastou no dia anterior, você perde e reinicia com mais R$86.400. O que você faria com esse dinheiro se essa história, essa metáfora fosse verdade? Você gastaria com o quê? O que você compraria que é tão importante para você? Com que você gastaria? Para quem você daria esse dinheiro? Talvez no começo você vai ter muitas coisas, vai querer comprar uma casa, você vai querer fazer algumas coisas, né? A casa você pode comprar a prestação e aí todo dia você está recebendo e você vai colocando aquilo, né? E vai pagando a casa, e aí vai chegar um determinado momento que você já conseguiu a casa, já conseguiu o teu carro, já conseguiu muitas e muitas coisas materiais, e aí você começa a usar esse dinheiro para outras coisas, e aí você vai escolhendo o que você vai, para que você vai utilizar esse dinheiro. Chega um determinado momento que aí você começa a não conseguir usar esse dinheiro todo, não consegue gastar ele, né? E a não gastar esse dinheiro, ao final do dia você perde esse dinheiro e reinicia. Então você começa a não dar tanta importância, porque a cada dia ele reinicia, então o que você perdeu no dia anterior, você recupera no dia seguinte, porque você tem mais aquele dinheiro para receber. E aí os dinheiros que vai ficando para trás, que você vai deixando, não tem tanta importância. Agora eu gostaria que você trocasse então esse dinheiro, esses 86.400, você trocasse pelo tempo. Todo dia você recebe 86.400 segundos de presente para poder gastar da forma que você quiser. E você pode usar esse dinheiro do jeito que você, ou esse tempo do jeito que você quiser. Você vai usando esse tempo, né, da forma melhor que você pode, e você vai perdendo essa sensação de usar o seu tempo da forma correta como dinheiro. E aí chega um determinado momento que você não usa o teu tempo adequadamente, e esse tempo vai perdendo valor ao longo dos dias, né? E você vai começando a usar o teu tempo de maneira inadequada, de maneira fútil, de uma maneira que não faz tanto sentido. Só que como você não tem a percepção disso que você está perdendo, porque você recebe no dia seguinte mais 86.400 segundos ou 24 horas, a forma que você entender melhor, você não dá importância para as coisas que você vai perdendo no dia anterior. Essa é uma metáfora que fala um pouquinho da nossa vida, que fala um pouquinho do nosso tempo, uma coisa tão importante para a gente. Mas eu digo que o tempo, de alguma maneira, ele se torna relativo, depende para onde você está olhando e que momento você está vivendo, né? O tempo se torna um pouco relativo. Vou dar um exemplo para você ver, para você entender um pouco melhor. Se eu perguntasse para você assim, 1 minuto é muito tempo ou pouco tempo? O que você diria?
qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse 1 hora é muito tempo ou pouco tempo, o que você diria? Se eu te perguntasse 10 anos é muito tempo ou pouco tempo, o que você diria? Você diria que depende da circunstância. Por exemplo, se você estiver sendo assaltado, se você estiver num sequestro relâmpago, você pode dizer que 1 minuto, 5 minutos ou 1 hora durou uma eternidade. Mas se por acaso você está numa roda de amigos, batendo um papo com a sua família, brincando, ou em algum evento prazeroso para você, passam as horas e você nem percebe que as horas passaram. E aí você vai dizer que 1 hora ou 10 horas são muito rápido, porque ela passa muito rápido. Esses dias atrás eu estava com alguns amigos, a gente estava num lugar prazeroso e a hora passou assim muito rápido. A gente chegou lá, começou a bater um papo, almoçamos junto, brincamos, entramos ali na piscina e as horas passaram tão rápido. Eu tinha um compromisso à noite e aí eu tive que vir embora e o compromisso que eu tinha chegou muito rápido, porque as horas estavam passando muito rápido, porque eu estava num momento prazeroso com amigos. Então, o tempo ele é relativo à circunstância que você está submetido, não é? É assim que funciona. Mas também você precisa parar para pensar sobre o tempo, porque se ele for relativo em todos os momentos, você pode estar usando esse tempo de maneira inadequada, com coisas inadequadas e coisas irrelevantes. E aí você vai acumulando essas coisas na sua vida que às vezes parece que 24 horas não são suficientes para você conseguir cumprir com todas as atividades que você tem para fazer. Eu lembro num tempo atrás, ou algum tempo atrás, mais de 20, 30, 40 anos atrás, ou talvez até mais do que isso, algumas pessoas vão saber mais do que eu, mas eu lembro que o tempo não passava. A gente brincava, corria, pulava, fazia muitas coisas, ia para a escola e fazia muitas e muitas coisas. E a hora parece que não passava. Eu lembro dos meus avós contando as histórias, que também falando sobre a questão do tempo, que eles acordavam cedo, iam trabalhar, voltavam, faziam muitas e muitas atividades e o tempo não passava. O tempo demorava para passar. Essa era a percepção da época. Na percepção da época, e na verdade é um fato, que quando você olha para aquela época, você via que existia muitas dificuldades. Por exemplo, você, para se comunicar com uma pessoa que estava distante de você, você mandava uma carta escrita, levava num lugar e essa carta demorava dias para chegar em um outro estado, por exemplo. Se você quisesse viajar de um lugar para o outro, há muito tempo atrás, se você tivesse que viajar a cavalo, você demorava meses para atravessar uma região não tão distante. Você, de alguma maneira, precisava de notícia de alguém, ou era através da carta, ou você ia até esse local. Então tudo era muito demorado, as coisas eram muito lentas para acontecer, e ainda assim se dizia que o tempo era muito demorado. Hoje nós estamos na era da tecnologia, nós temos tudo a toque de caixa, tudo nas nossas mãos, nós resolvemos problemas com um toque, com um dedo. Nós íamos no banco, hoje nem vamos mais, resolvemos com o celular ao toque das mãos. Queremos viajar para o outro lado do mundo, algumas horas é o suficiente para atravessar de um lugar para o outro, o lado completamente oposto. Você quer atravessar um estado, algumas horas. Se você quer falar com uma pessoa, talvez alguns minutos, segundos. Você entrou no celular, entrou no WhatsApp, entrou na câmera, você consegue enxergar a pessoa do outro lado do mundo, qualquer lugar do planeta, através do seu celular. A tecnologia vem trazendo para a gente assim, uma economia de
tempo, porque você não precisa mais gastar tempo atravessando os lugares, você não precisa gastar tempo mandando carta, você não precisa gastar tempo com um monte de outras coisas. E não só a questão do tempo para comunicação, para você fazer a locomoção, mas você percebe que inclusive alguns alimentos estão sendo colocado tanta tecnologia que estão produzindo em fora de épocas. Galinhas, frangos e coisas são produzidos como se fosse não são, em ambientes extremamente produtivos que crescem assim uma velocidade muito gigantesca, com hormônios, com várias coisas, que possa de alguma maneira produzir muito alimento para alimentar toda a população. Então toda a tecnologia tem de alguma maneira trazido para a gente essa velocidade, economizando tempo. Mas você percebe que mesmo com toda essa tecnologia nos trazendo o tempo, você percebe que na verdade nosso tempo está cada vez mais escasso. Não temos o tempo da forma que deveríamos ter, ou da forma que gostaríamos de ter. Eu às vezes me sinto sufocado, sabe? Com tantas atividades que eu tenho durante o dia, eu me sinto sufocado, porque parece que eu não consigo terminar todas as coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de terminar. A dificuldade de fazer todas essas coisas é muito difícil. Tem várias coisas para você entregar, várias coisas para você produzir, e parece que se você não for produtivo, parece que a sua vida está indo pelo ralo, está indo em vão, e você esquece de outras coisas importantes também para fazer. Você esquece de uma coisa que faz total sentido, que é usar do tempo para coisas que não tem a ver com só produzir, mas também tem a ver com participar, com ser, com estar. Tem um verso bíblico muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que está lá escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte, vai falar assim, ó: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. E aí vai decorrendo aí os versos seguintes falando sobre exatamente que há tempo para todas as coisas. Depois você dá uma lida lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1, Salomão vem trazendo uma informação brilhante ali, que todas as coisas têm o seu tempo adequado para se fazer. E às vezes toda essa evolução que o mundo tem trazido, que você precisa fazer, entregar, cada vez mais rápido, com mais velocidade, você se sente sufocado e esquece de separar tempo para cada coisa. E às vezes eu me pego caindo exatamente nessa armadilha de usar o tempo para produzir, fazer, entregar. E às vezes as coisas importantes também, outras coisas importantes também da vida vão deixando de lado. E é exatamente nesse contexto que eu quero alertar você para 2025, que também serve para mim. Alertar sobre o uso adequado do tempo, separando cada coisa em cada momento de forma equilibrada, para que você consiga aproveitar a sua vida da melhor forma possível. Que você de alguma maneira separe o seu tempo para estar com a família, estar com o seu filho, poder viajar se for possível, poder brincar, participar, ser. É muito mais importante que somente produzir. Você precisa também estar presente na vida das pessoas e fazer disso algo relevante para você e para a vida delas. Muitos pais por aí hoje se arrependem no final da sua vida porque não conseguiram passar tempo com a sua família. E a única coisa que eles hoje têm é o dinheiro. E não faz sentido algum você ter dinheiro e não ter sua família. Você precisa de alguma maneira equilibrar todas as coisas que você precisa conquistar, que você precisa alcançar,
com as coisas também importantes da sua vida, que é a sua família, que é a sua estrutura, que é a sua saúde e tantas outras coisas importantes que nós falamos aqui durante todas as reflexões passadas. Eu quero, para fechar, também falar para você sobre uma outra história também interessante na Bíblia. É uma história que está lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29 até o 34. Eu quero que você leia. Vai falar um pouquinho sobre a história de Jacó e Esaú. Já ouviu a história deles, os dois irmãos? Vai dizer o seguinte, assim, ó, presta atenção, eu vou ler para você. Acompanha aí na sua Bíblia. Vai dizer assim, ó: Jacó estava preparando o ensopado quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, me dá um pouco desse ensopado vermelho aí? Então Jacó disse: eu lhe dou o ensopado se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú respondeu: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Jacó insistiu: então jure primeiro. Esaú fez o juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Depois Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e foi embora. E vem a frase mais importante: assim Esaú desprezou os seus direitos de filho mais velho. Você deve estar se perguntando aí, o que essa história tem a ver com o tempo? E eu quero usar essa história exatamente para falar sobre o tempo. Esaú aqui no caso, ele vende a sua primogenitura para Jacó. Primogenitura era uma das coisas mais importantes daquela época na história bíblica. A primogenitura, ela vinha com alguns benefícios para quem as tinha. Então quem tinha era o filho mais velho e ele tinha uma bênção especial do pai. Ele também tinha o direito, quando o pai fosse embora, que falecesse, ele recebia a família e ele recebia o direito de sentar no lugar do pai. Ele que começava então a tomar conta de toda aquela família. Ele era o responsável por aquela família a partir da morte do pai. Ele recebia também uma herança dobrada, porque ele tinha então essa responsabilidade. Mas tinha algo muito especial, que era o que ele recebia espiritualmente. O pai o abençoava para que ele pudesse ser próspero, para que Deus estivesse com ele em todos os momentos, em todas as suas decisões. E aquela bênção proferida sobre o filho era a coisa mais importante para eles naquela época. Esaú troca tudo isso por um prato de lentilha, por um ensopado, por uma coisa que teoricamente é insignificante referente àquilo que ele estava para receber e o que ele troca com o Jacó. Jacó entendia dessa importância, então ele toma essa primogenitura para ele. E aí, lê lá a história, você vai ver que coisas muito importantes para a gente estudar acontece ali na história dele. É uma história bem interessante. Dá uma lida lá que você vai gostar. Mas eu quero que você pense um pouquinho agora, associando esse desprezo de Esaú pela primogenitura com o nosso desprezo pelo tempo. Nós estamos desprezando o tempo, usando esse tempo para coisas insignificantes. Gostaria de perguntar algumas coisas para você, gostaria que você respondesse para você mesmo, ou se você quiser escrever aqui no chat, para a gente ler aqui o que você escreveu. Por exemplo, quanto tempo você passa em redes sociais? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa nas plataformas de streaming? Quanto tempo você gasta com esse tipo de coisa?
Esse tipo de coisa tem nos distraído e consumido o nosso tempo de forma absurda, a ponto de nós passarmos, eu já vi pessoas passando 4, 6, 8 horas nessas plataformas, em videogames e todas elas, perdendo ou gastando tempo com coisas que não são tão relevantes. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso e nem quero entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que você precisa ter o equilíbrio. Uma vez eu estava passando no shopping, eu estava indo com a minha família no shopping, a gente ia comprar alguma coisa lá, depois ia na praça de alimentação, e aí eu vejo um grupo de amigos sentado na mesa, e eles, um ao redor do outro, eles haviam acabado de comer, só estavam ali os restos da comida, e todos eles encostados na cadeira, e todos eles com celulares. Todos eles conversando com outras pessoas que não estavam ali na roda, provavelmente. Gastando tempo com o celular, enquanto eles ali que saíram como amigos não conversavam. Foi aí que bateu uma ideia em mim, quanto a gente tem se distraído com essas coisas. Perdendo tempo, gastando tempo tão importante com coisas que não são tão importantes. Com que você tem gastado o seu tempo? Espero que agora em 2025, que de alguma maneira você reflita sobre isso, pensa com que você está gastando o seu tempo e que de alguma maneira você use o seu tempo de forma correta. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um 2025 repleto, porque aqui a gente fecha esse ciclo de reflexões. E eu gostaria de fechar essa reflexão falando exatamente sobre o uso do tempo. Porque todas as coisas são importantes que nós trouxemos aqui, mas a questão do tempo, se você não souber utilizar todas as outras que nós falamos aqui, não vai fazer sentido, porque você não vai conseguir fazer. Porque você não está planejando no que você está usando o seu tempo. Use o seu tempo da forma adequada, da forma correta. Eu tenho certeza que a sua vida para 2025 vai mudar. Você vai passar mais tempo com a sua família e aquela sensação talvez de não ter tempo, de sufocado, de precisar produzir, fazer, pode mudar na minha cabeça e na sua cabeça também. Então eu convido você para fecharmos aqui a nossa reflexão com essa ideia de mudarmos a mentalidade sobre o nosso tempo, aproveitando melhor a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada hora. Deus tem nos concedido todos os dias como uma bênção. Todos os dias Ele tem concedido para nós 86.400 segundos para aproveitarmos da forma que nós quisermos. Mas saiba que esse momento pode acabar. E se esse momento acabar e você não fez as escolhas corretas, talvez você pode se arrepender se você perdeu o tempo de forma desnecessária. Então, nós chegamos ao nosso final dessa reflexão. Gostaria de agradecer você por ter ficado com a gente até esse momento, curtido, compartilhado, escrito aí no nosso chat a sua ideia, aquilo que você pensa a respeito disso. Nós queremos ler aqui, vamos responder você. É um privilégio, um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço de todo o coração por você ter participado durante todo esse momento de reflexão, não só hoje, mas todo janeiro. E espero você no ponto de encontro que recomeça a nossa segunda temporada a partir de fevereiro. Eu conto com você para que você possa participar conosco. Então, um abraço, um ótimo dia para você. Não importa que momento que você esteja vendo esse vídeo, uma boa noite, um bom dia, todas as coisas boas para você. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Então, eu espero você no nosso próximo ponto de encontro, que começa sábado que vem. O nosso ponto de encontro modelo podcast. Então, até lá, um abraço, valeu!